Dando continuidade à audiência para a oitida de Jorge Anderson Olímpio da Silveira, vamos retomar o depoimento no momento em que ele tratava do pagamento da vantagem indevida no montante de R$1 milhão para o então governador Iberê. Na verdade eu vinha falando sobre esse 1 milhão e como ele havia sido pago, né? Que veio desses 2,5 milhões de Edson Moura, e que veio de forma sempre fracionada. Edson ou me dava em dinheiro ou depositava na minha conta, e eu também de forma fracionada paguei a Iberê. A primeira parcela, uma parcela maior, eu não me recordo exatamente o valor, mas algo em torno de 250 mil, foi antes da assinatura do contrato, da inspeção. E o restante pago até uma semana antes, 15 dias antes da campanha, do primeiro turno da campanha, né? Então esse daí foi o acerto com o Iberê, Joca, né? Eu esqueci de colocar também, tem esses 10% e esses 5% para Lauro. Rousseau também, que me apresentou, ganharia 2,5% para dividir com o Flávio, aquele genro de Iberê, advogado que tinha no começo trazido a ideia e tal. Então, o grupo de Iberê, 12,5%, né? O grupo de Vilma, 5%. Por que 5%? Porque quando houve essa negociação, eles já estavam saindo, para sair, a licitação já tinha saído, e a gente imaginava que ia ter que compor com o governo seguinte, com o governo Rosalba. Como mais à frente se confirmou isso. Precisava ter uma folga. Eu precisava ter uma folga, eu tinha 51%. Primeiro eu precisava ter o controle, né? Porque Iberê e Vilma queriam que eu tivesse o controle para que outra pessoa fora do estado, que eles não tinham a confiança, eu já vinha cumprindo na parte lá dos registros, então eles confiavam em mim, que eu cumpria com aquilo que estava comprometido. Então eu tinha 51%. Desses 51 você já tira 17,5 aí. Se você tirar a mesma coisa do outro, eu sobrar 15, 10, alguma coisa assim para mim, né, do valor efetivamente para mim, do valor da inspeção. E isso se concretizou no mês de agosto, final do mês de agosto, começo do mês de setembro de 2010, quando o João Faustino, chegando de Brasília, me liga no celular e pergunta: ô Jorge, onde você está? Está no escritório? Eu digo: tô, doutor João, estou no escritório. Ele disse: vou passar aí para tomar um cafezinho. Eu disse: pois não, seja bem-vindo. Estou descendo do aeroporto, o aeroporto Augusto Severo, pertinho ali do meu escritório, foi em Candelária, perto do fórum. E ele foi para lá. Chegando lá, ele me apresenta uma pesquisa interna e tal. Ele disse: olha aqui, essa pesquisa. Conversamos, amenidades e tal, como é que foi? Estou vindo de Brasília. Disse, inclusive, estava vindo de Brasília. E quando ele apresenta a pesquisa, aí eu já caí na real que ali vinha alguma coisa. Ele vindo de Brasília, suplente de... ele era candidato a suplente de Zé Agripino. O suplente de Zé Agripino era Chimbica e ele era candidato a suplente, né, na chapa. Ele saía da suplência de Garibaldi e entrava para ser candidato a suplente de Zé Agripino naquela eleição. Ele vem de Brasília, ele joga pesquisa, eu vejo, eu digo: pelo que você está me mostrando aqui, sua governadora ganha no primeiro turno, né? Ele disse: pois é, rapaz, e é aí que eu me preocupei. Eu digo: com o que, doutor João? Com esse seu assunto da inspeção. Eu digo: mas como assim? Estou à disposição, diga aí o que é necessário. Se eu acho que era importante você falar com o Zé Agripino. Eu digo: então, estou à disposição. Você marque. De lá mesmo ele ligou para Zé Agripino e marcou um café da manhã, alguma coisa de manhã no apartamento de Zé Agripino. Do próprio Zé Agripino aqui em Natal. Aqui em Natal. O apartamento dele aqui em Natal, ali naquele bairro ali por trás do TRE. Antes de chegar no TRE, pega a direita numa academia, o prédio fica do lado esquerdo. Cobertura.
Nessa semana que ele marcou, Alcides estava aqui. Isso a gente já construindo os centros de inspeção, já comprando maquinário, já naquele movimento em São Paulo e tal. Então Alcides estava aqui. E eu disse, aí ligo para ele, doutor João, o Alcides pode ir comigo, né? Porque de qualquer forma é do pessoal de São Paulo e tal, a gente queria ouvir. Eu disse, não, claro. E Alcides vai comigo, vou eu, Alcides, João Faustino, para esse encontro com Zé Agripino, no apartamento de Zé Agripino. Mais 4. Chegando no apartamento, aquele negócio que o Alcides falou de festa, de coquetel, que tinha, aquilo ali não existiu, aquilo não é verdade. O que existiu é isso que eu estou dizendo. Teve coquetel para tratar de propina. Não existe. Estava lá porque era um coquetel e foi. Não. Então nós chegamos lá, Zé Agripino, aí subimos para a parte de cima da cobertura do Zé Agripino, tem uma escada, tem um escritório dele, tem uma piscina lá em cima e tal, uma área aberta, e tem o escritório dele lá em cima, e nós sentamos. E começamos a conversar e ele disse que, Zé Agripino, disse, Jorge, a informação que nós temos é que você deu 5 milhões de reais para a campanha de Iberê. Eu disse, senador, me desculpe, primeiro que eu não tenho esse dinheiro. Segundo que a gente está no meio de uma construção aí caríssima, uma aquisição de equipamentos, eu não tinha nem condição de dar esse dinheiro. Isso não é verdade. Agora, se o senhor quiser saber da verdade, eu dei 1 milhão de reais para a campanha de Iberê. Ele disse, pois é e tal, como é que você pode participar da nossa campanha? Eu disse, olha, eu posso participar da campanha do senhor, agora a gente está num momento de muito aperto, porque a gente está com construção, está com aquisição de equipamento, está começando a contratar gente para treinamento, e a gente realmente, a condição que a gente vai ter melhor financeira é a partir do ano que vem, a partir de 2011. Disse, quanto é que você poderia arrumar agora? Fiz uns cálculos rápidos e tal. Ele disse, então me arrume 500 mil. Eu disse, olha, também não tenho condições de arrumar 500 mil. Aí eu disse, olha, eu tenho condições de arrumar já 200 mil para o senhor, que eu tinha daquele dinheiro de MOU, que a gente estava aplicando nas obras. Eu disse, mas eu vou tirar, eu tinha mais ou menos um cálculo de quanto é que a gente ia gastar nas outras semanas, e também não queria perder aquele elo, porque para mim aquilo foi um aviso bastante claro de que ou você participa da campanha de Rosalba ou você perde a inspeção. Foi uma forma muito sutil, mas uma forma de chantagem. Então eu disse, não, eu tinha um dinheiro lá desse de MOU, que eu tinha pago 1 milhão lá da propina para Iberê, e tinha sobrado mais 1,5 milhão, que 300 mil era já do valor que a gente tinha pago lá, que eu ia repor do valor que a gente tinha pago da lei, lá atrás em dezembro. E sobrava ali aqueles 200 mil, mais 1 milhão, que esse 1 milhão era para aplicar nas obras, nas compras de coisas, né, de equipamento, de tudo para a inspeção. Eu falei 200 mil, disse, tem condições de ele conseguir esse dinheiro já. Esse dinheiro estava no cofre do meu escritório. Ele disse, então faça isso, que eu vou ver aqui como é que eu faço. Eu saí de lá, fui até meu escritório, peguei esses 200 mil, voltei. E ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, você dá esses 200 mil. Eu disse, pronto, e eu tenho, aí, nesse meio tempo, aí eu disse, eu tenho condição de dar 300, mas esses outros 100 só semana que vem eu dou para o senhor. Que ia entrar dinheiro dos registros, tal, eu ia começar a dividir, ia sobrar a minha parte, eu adiantava, e depois ia pegando e ia fazendo essa bicicleta, né, para poder comportar ali todo mundo. Estou lhe dando esses 200, semana que vem ele dou 100, ele disse, pronto, e aí vai faltar 700 para você dar a mesma coisa que deu para a campanha de Iberê. Certo, e aí, como é que eu faço? Como é que a gente faz? Ele disse, não, eu já liguei para um amigo meu, ele está vindo para cá. Que aí é que lá na delação de Alcides, ele não lembra do nome, mas é Marcílio Carrilho, que é atual presidente do DEM municipal. Aí Marcílio chega, Marcílio, aí conta toda a história da inspeção, é um grupo, aí faz 1000 elogios,
que já arrumou 300 mil, mas que não tem dinheiro agora porque está investindo, mas que quando a inspeção começar a rodar, ele me paga. Mas ele diz, não tem problema, agora tem os juros disso aqui. E aí é quando eu pego 400 mil emprestado com o Marcílio, Zé Agripino pega, né? Com cheques meu para garantir. Agora não estou lembrado se foi cheque meu ou se foi do consórcio Inspar. Mas os dos juros foram com certeza meu, que saíram da minha conta pessoa física, que eu pagava todo mês, todo dia 18, eu acho, a partir de outubro de 2010, 16 mil, até fevereiro de 2011, que era juros relativos a esses 400 mil. E ele disse, eu vou ligar para a Chimbica para arrumar os outros 300, Jorge. Foi feita a reunião, acertou-se ali, eu dei os cheques para garantir aquilo, tal. Muito bem, mais 1 milhão dessa forma. 200, depois 100, depois 400 de Marcílio e 300 de Chimbica, que no outro dia ele marcou com Chimbica para nós. Aí estava só eu, ele e Chimbica. Chimbica, como é o nome dele? Zé, enfim. Chimbica, que era naquele momento o suplente dele, né? E Chimbica me arruma também esses 300 mil com juros também. Aí eu acho que era 9 mil por mês. É esse que a gente precisa ver na minha conta, porque esse de Chimbica é da conta do HSBC. E esse outro é da conta do Banco do Brasil. Acho que acabou o talão de cheque, alguma coisa, eu passei do HSBC. E esse do HSBC eu não tenho os extratos da época, mas com certeza pegando os extratos da época a gente vai chegar no valor lá de 9 mil. Eu lembro que o total dava 25 por mês de juros que eu paguei de outubro de 2010 a fevereiro de 2011. Inclusive fevereiro, que numa das gravações que eu tenho com o João, que eu vou franquear a vocês, o João revela esse pagamento, que eu até digo a ele, aí lá em Brasília, porque eu tive uma das vezes, quando o processo de inspeção estava suspenso, na casa de Zé Agripino, lá no Lago, em Brasília. E conversando sobre isso, ele me pediu que quitasse a parcela de fevereiro, mesmo a inspeção suspensa. E como ele era, vamos dizer, minha âncora ali, para tentar resolver aquele negócio da inspeção, eu paguei os juros. Aí depois ele assumiu a dívida de Marcílio e de Chimbica, dos 400 e dos 300. Que aí eu disse também isso, aí eu não tenho condição. Eu só tinha como pagar a inspeção rodando, eu não tenho como. Né? E aí ele assumiu isso daí, mas os juros eu paguei e esses 300 mil eu paguei. Então dá 150 mil de juros, mais 300 dá 450, mais o nome emprestado para esse dinheiro vir para ele, né? Essa vantagem aí nessa formatação. E isso está comprovado através de diálogos meus com o João Faustino e está subentendido depois em conversas minhas com o Zé Agripino, né, gravadas. Bem, a inspeção tramitou a questão das construções das bases, a questão das construções da contratação de pessoal. A gente trabalhou arduamente até dezembro, tudo parecia indo bem, até que quando chegou em janeiro, começou a Tribuna do Norte a dar matérias pesadas em cima da gente, e eu sem entender. Aí fui a João Faustino, fui a Zé Agripino, aquele negócio, e culminou a gente era para começar na segunda-feira, dia 10 de janeiro de 2011, a fazer a primeira inspeção. Quando foi na sexta-feira, a governadora fez um decreto, publicou no sábado, suspendendo. 10, 9, 8, dia 7. Suspendendo. Aí eu fui em Zé Agripino, fui em João Faustino, não tenha calma, é porque a imprensa, o Ministério Público está nesse estado, não sei o que, e a tribuna começou a bater em mim. Aí eu fui a João Faustino e fui em imprensa, porque o Eduardo é muito bem relacionado, fui a Eduardo, disse, Eduardo, veja com esse povo da imprensa que você conhece,
que ele patrocinava, né, as coisas com a Nutri-Day, com as coisas lá. Eu digo, veja aí que estão batendo em mim, a gente que você conhece, o pessoal da tribuna, de Zé Global, desse povo. E cheguei aí, ele ligou lá para me receber na tribuna, eu fui, falei com o pessoal da tribuna, e ele disse, não, a gente está só, eu disse, não, então dê minha versão dos fatos, dê minha, né? E pronto, e aí o resto da história vocês já conhecem. Aí começaram a me gravar, começaram Sim, tive uma conversa com o Carlos Augusto também. Antes de dar aqueles 100 mil, dei os 200, pedi para que Zé Agripino marcasse uma conversa com o Carlos Augusto. Porque já naquele tempo se falava que quem ia mandar no governo era Carlos Augusto e não Rosalba. Carlos Augusto, esposo da governadora Rosalba Ciarline. E no mesmo apartamento dele, eu, Zé Agripino, Carlos Augusto e Alcides. Essa outra semana Alcides estava, não vou me lembrar se estava Alcides ou se não estava, mas o fato é que estive eu, Carlos Augusto e Zé Agripino, e nós conversamos. Ele entendeu que aquele dinheiro era para a campanha da governadora e de Zé Agripino. Como eles iam dividir, eu não sei, se era meio a meio, se ia uma parte maior para a governadora, uma parte menor para Zé Agripino, não sei. Mas o fato é que Carlos Augusto anuiu aquilo, disse que entendia tal, que podia ficar tranquilo, que a inspeção estava garantida com aquilo ali. Muito tempo depois de acontecer a operação, depois de tudo isso, eu vim saber que Carlos Augusto arquitetava um plano, na verdade, para prejudicar Zé Agripino com aquilo. Depois daquele encontro entre eu, ele e José Agripino, Carlos Augusto arquitetava um plano para isso. E está dito em uma das gravações para o Zé Agripino. Eu e Zé Agripino conversando, ele diz, hoje eu acredito. Se você me dissesse há 4, 5 meses atrás, não acreditava não, mas hoje eu acredito. Que toda a operação, tudo, tal, foi, esse negócio na imprensa, tal, foi deflagrado por Carlos Augusto. Para lhe prejudicar, lhe fazer pressão e você abrir. E contar tudo. E tirar Zé Agripino do jogo e assumir o partido, esse tipo de coisa. Zé Agripino diz isso textualmente, chama inclusive Carlos Augusto de bipolar na gravação. Ele é um bipolar, tá. Essa gravação que eu vou franqueá-los. Bem, a história da inspeção é essa. Claro que tem outros detalhes para a gente conversar, esmiuçar. Sim, tem um detalhe sobre a doação. Depois também, na última semana, e era interessante nós pegarmos a minha conta telefônica e pedir eventualmente através do Ministério Público Federal a conta do Zé Agripino, do celular da época. Isso foi bem ou nos últimos 15 dias ou na última semana, antes da eleição de 2010. Zé Agripino me liga, é óbvio que não vai ter o áudio disso, mas para dar veracidade, o telefone, ele ligando para o meu telefone, do telefone dele para o meu telefone, e pedindo mais 150 mil reais. Eu dizendo, não tenho, você não já expliquei a minha situação. Ele disse, não, Tarcísio consegue para mim esse dinheiro, que é um dinheiro que ele tem guardado, e você paga lá quando a inspeção estiver rodando também. Eu estava no meio da minha, como se fosse hoje, eu estava no meio da obra da INSPA aqui do centro de Natal. Era um final de semana ou uma sexta-feira, alguma coisa assim, e eu estava no meio da obra quando o celular tocou e ele me fez esse pedido. E mais uma vez eu disse, não, tudo bem, pegue com ele que a gente acerta. Agora vamos ver uma questão dos juros, que eu tô que não aguento mais pagar juros. Era 25 mil por mês que eu já vinha pagando de juros. Não, a gente conversa, depois você vem aqui, a gente acerta tudo e tal. E me pediu um cheque para assegurar esses 150 mil. Já no final da campanha, assim, sei lá, na última semana.
Então essa é a história da inspeção, claro que tem outras nuances que a gente vai esmiuçar e fazer, né, tudo isso daí. E o importante é começar para retomar a Planet. Certo. Você havia falado da sentença, que julgou improcedente o pedido do Instituto, e aí vocês embargaram, ganharam tempo. Ganhamos um tempo e foi o tempo que deu para fazer a primeira dispensa de licitação da Planet. Né? A gente decidiu não fazer no nome da GO Desenvolvimento, e sim da Planet, né? Porque a GO já estava na questão da inspeção naquela altura e a gente achava que uma coisa estourasse podia contaminar uma outra e ali pelo menos havia uma separação. Né? Foi feito ainda no governo Iberê como governador, a pedido dele, do Joca, para o diretor do Detran, para Marcos Vinícius e tal, foram feitos por eles. Aí houve toda aquela história que eu já contei, de mudança de funcionários, de uma empresa para outra. E aí a gente começa, em 16 ou 17 de dezembro de 2010, a funcionar com esse novo modelo. O governo entrou, aí acontece exatamente essa confusão da inspeção no mês de janeiro. Então eu estava com um serviço novo de registro, fazendo toda essa mudança de empresa, tudo tal, e com a confusão da inspeção. Então foi um mês muito conturbado para mim, né, para trabalhar essas duas coisas. Mas nessa questão dos registros, nessa questão da inspeção, uma figura que até então era um simples prestador de serviço, na verdade, foi uma pessoa que, como a gente estava com dinheiro curto, ao invés de pegar um financiamento num banco, ele nos procurou através de Bevenuto e de Jorge, professor Moura, procurou Edson e vieram até mim, foi Gilmar da Montana. E ficou acertado que ele ia construir os centros de inspeção. Isso depois de contrato assinado, isso depois é porque para falar em Érico eu preciso trazer a história de Gilmar, por isso que eu estou indo e voltando. Gilmar entrou realmente para ser uma pessoa que ia construir a maior parte das bases e alugar para a gente, com a opção de compra, durante o contrato de inspeção. Com isso, claro, houve entrosamento meu com o Gilmar, o presidente do consórcio. Gilmar estava prestando aquele serviço para a gente então assim, Gilmar não franqueou dinheiro para propina, essas coisas que aconteceram, que eu contei sobre a inspeção, ele não participou de nada disso. Ele participa da montagem e do depois, quando tem a suspensão, ele vendo que ia ficar também no prejuízo, porque no nosso contrato a gente só pagava com a inspeção rodando. Quando começasse e com a inspeção rodando. Tem uma cláusula que eu disse para ele, eu só faço nessas condições, senão eu vou pagar dinheiro em banco. Ele disse, não, mas está tudo certinho, né? Você ganhou a licitação, está tudo ok? Eu disse, tá tudo ok. E realmente estava. E aí Gilmar, nessa suspensão, começa a ir atrás das pessoas para ver se ajuda a retomar o processo da inspeção. Então ele temos aqui o expedito, foi expedito, eu tive com ele no Tribunal de Justiça falando com o expedito. Não falamos sobre dinheiro, sobre vantagem, sobre dar dinheiro ao expedito, nada. Mas tivemos lá para ver se o expedito inclusive estava no exercício da presidência, porque ele ou por algum motivo nos atendeu no gabinete da presidência. O mesmo gabinete com o qual eu estive com o Oswaldo lá atrás, com o Marco Vinícius, por isso que eu sei, ele era o gabinete da presidência. Então, ou ele estava em exercício, ou ele estava fazendo alguma coisa, e atendeu lá com o Gilmar. E tivemos várias reuniões, eu e o Gilmar, rapaz, e aí, tal, quem eram seus contatos? E aí eu disse, Gilmar, eu vou falar com o Zé Gripino, vou falar com esse pessoal, porque eu participei ativamente, eu dei o que tinha e o que não tinha para a campanha, empenhei dinheiro, e eles têm que resolver isso para mim. Ele, João Faustino, o pessoal com Carlos Augusto e tal.
Gilmar tentou falar com Carlos Augusto via expedito, mas não conseguiu. Carlos Augusto não recebia ninguém para falar da inspeção. Aí vem a história do porco, né? E realmente ele estava querendo era conturbar aquilo para fazer uma aula de Zé Agripino, em mim mesmo, mas a minha atingiu Zé Agripino. E foi falar com Oswaldo, enfim, foi falar com as pessoas que ele tinha amizade. Ele é compadre desse pessoal, é amigo, e tentou de alguma maneira buscar ajuda. Olha, eu preciso de ajuda aqui. Até ali a gente não tinha contratado ainda o nosso advogado, estava uma coisa muito administrativa, né? Mas tentou-se de tudo para resolver isso daí. Com essas minhas demandas, eu disse, rapaz, eu tenho um contrato no Detran, uma empresa que a gente é sócio lá, e que Érico está assumindo aí. Você tinha como me apresentar a Érico, porque eu não conheço o Érico. Eu não tenho contato, eu não conheço o Érico. Eu disse, rapaz, eu chamo ele aqui, ele ajuda, eu digo, Gilmar, porque já suspenderam esse negócio. Está sendo prejuízo para você e está sendo prejuízo para mim. Suspender esse outro negócio aqui, eu vou ficar cheio de dívida, me ajuda nisso aqui. Aí ele chamou o Érico lá na Montana, marcou um dia lá com o Érico na Montana e fez o approach meu com ele. Me apresentou a Érico. Mas em benefício, assim, fez porque eu pedi para que ele me apresentasse, né? E eu já tinha notícia lá dentro do Detran que Érico, que tinha pedido ao João Faustino para fazer um dos pedidos que João Faustino tinha feito a Rosalba, quando houve essa ajuda, tal, que eu já tinha pedido, era que Marcos Vinícius permanecesse na Procuradoria do Detran, mesmo o governo Rosalba assumindo o cargo de Marco lá. E o apontamento aqui já não era, porque aí Marco já tinha sido demitido pelo diretor, então o diretor já estava ali meio que me dando um recado que, ó, vou chegar e vou esculhambar aqui as suas coisas. Sim, a contratação direta com a planta passou a correr risco. Passou a correr risco. Aí eu pedi a Gilmar que me apresentasse Érico. Porque como ele tinha despedido, eu sabia que expedito era pai de Érico, eu disse, rapaz, você tem como me apresentar? Tem demais. Inclusive ele está comprando um apartamento a mim e tal. Eu chamo ele aqui na Montana e ele apresenta. E assim fez. Ele me apresentou, mas assim, não tinha troco de nada para Gilmar. Gilmar não ia ganhar nada com aquilo. E aí foram feitas as tratativas com o Érico, que num áudio com o Érico, tem o vídeo, né? Mas tem um áudio com o Érico que confirma isso que eu estou dizendo. Né? Que fez as tratativas, aí eu passei a dar 100 mil para Érico por mês. Pelo contrato da Plânia. Por isso que o contrato da Plânia, algumas vezes ele é reformulado. Que era um valor, aí eu tinha que cumprir. Por exemplo, eu continuei dando uma ajuda depois que Marcos saiu do Detran a ele, por tudo que ele tinha feito, pela amizade, tal, eu continuei aquele valor que eu dava a Marcos, acho que diminuiu alguma coisa, tá, mas eu dava. O valor que dava ao governo, para Vilma, para Lauro, via Lauro e Beleza, já não dava para ser aqueles R$15, porque vezes os 5 já dá, acho que dá 75. E ele já queria 100. Aí a conta já não fechava. Então eu precisei renegociar, chamei os caras da planta e disse, rapaz, ou é isso ou é nada. Pô, vamos entregar o contrato. E no áudio que eu tenho com o Érico, ele disse, quando ele fechou comigo, ele disse, mas eu quero um mês adiantado. Gilmar deixou a gente lá conversando no escritório dele, disse, não, eu vou resolver umas coisas aqui na Montana, fiquem à vontade aí na minha sala, vocês. Está feitas as apresentações, vocês resolvem aí a vida de vocês. E aí a gente conversou, Érico disse, não, dá para fazer, rapaz, dá e tal, agora tem outras empresas que estão me assediando, tem não sei o que e tal, forçando para barganhar mais. Não, já me ofereceram 200 mil por mês, mas Érico não tem como, para lhe oferecer 200 mil por mês, aí eu fui para a caneta para mostrar os custos aí, o valor de imposto, de tudo, e disse, para lhe oferecer 200 mil por mês, vai ter que aumentar o valor para o usuário.
Que aí o valor para o usuário, não, para as financeiras, o valor para as financeiras ficou fixo para os bancos. Era aquele valor que ia de 94 a 300, e se eu não me engano, aí a gente tem que ver no processo, não sei se ficou 112 ou 114 reais, não é isso? 112 ou 114 reais fixo. Ou seja, além de tudo foi bom para os bancos. Então a gente estava numa posição que atendia os interesses de várias pessoas. Tava um negócio... Só que Érico queria, eu disse, rapaz, Érico, eu vou ter que aumentar de 114 reais. Aí você vai prejudicar os bancos. Aí os bancos vão vir aqui e engolir. Não, então tudo bem, vamos fazer assim e a gente vai vendo. Aí nesse a gente vai vendo, era 100 mil por mês, ele pediu 100 mil adiantado, que está explícito na fala dele nesse áudio, aqui a vocês. Depois teve a segunda dispensa, porque o processo estava na Procuradoria Geral do Estado e não tramitou. Aquele processo que lá, quando Marco Vinícius abriu, ainda no governo Iberê, que ele abriu a dispensa e abriu uma licitação juntas. A dispensa para contemplar a não descontinuidade e a licitação para acontecer durante os 6 meses da dispensa. Acabou não acontecendo, foi efetivada uma nova dispensa, aí com o Érico. Nessa dispensa me pediu mais 50 mil. Marcos Vinícius já não estava lá. Marcos Vinícius já não estava mais no Detran. Aí já foi a nova configuração lá do Detran. Aí, assim, na verdade, ele tratava direto com o diretor, com o Érico, que é advogado, e aí passava as coisas para ele. Aí, como ele resolvia lá dentro, realmente eu não sei, porque aí eu já não tinha acesso à procuradoria do Detran, tinha acesso só o diretor, né? Se interessava falar com o diretor. E aí quando foi para renovar, fora os 100 mil mensal, me pediu mais 50 mil. Como um pedágio para renovar. Era mais... Por isso essa coisa toda que eu disse. No final eu fiquei com uma dívida de 200 mil impostos. Esse dinheiro saía de algum lugar. Ele saía dali. E aí aquela bicicleta entrava dinheiro todo dia, só que... que aí eu tive que parcelar, estou parcelando, estou pagando. E no final, eu ficava então no meu contrato com a planta com a maior parte por conta disso, porque a parte que era para pagar a propina vinha para a minha empresa e eu repassava para ela. No final, quando a gente ia fazer a licitação, aí ele sentou comigo e pediu mais 100 mil, fora os 100 mensais, para fazer a licitação, porque, segundo ele, existiam dívidas da campanha de Rosalba e Carlos Augusto tinha pedido essa conversa assim. Se for fazer algum juízo de valor, eu não acredito que seja verdade, mas a gente nunca sabe. Mas ele disse que era para pagar a dívida de campanha de Rosalba e que ia atrás de uns 10 fornecedores do Detran, ia atrás de umas pessoas do governo para poder chegar, que era mais de 1 milhão que se devia, publicidade, não sei o que. E que ele me ajudasse, porque ele estava fazendo ali uma licitação para 5 anos. E aí foi a licitação que não se efetivou, porque aí houve a deflagração da operação e com a minha prisão. No dia da sua prisão, sabe como é que foi? Foi em 2011, né? Novembro de 2011. Novembro de 2011. Havia ainda algum processo judicial em trâmite discutindo exatamente a inspeção veicular? Sim, existia. Existe que é aquele existem 2, né? Existe até hoje, na verdade. E já existiam na época, que são a ação civil pública
E uma ação nossa que é a de nulidade de ato jurídico, praticado pelo DETRAN, com pedido de tutela antecipada, eliminar, ajuizado por nós concessionários. Eles tramitam em que vara esse processo? Eu não me recordo a vara, mas ou é a primeira, é a segunda. Primeira, segunda ou é a quinta da Fazenda Pública. Uma dessas 3 varas. Sim, tinha uma ação popular também, que inclusive vão liminar a favor da Inspar. Tramitavam onde? Na quinta, essa com certeza na quinta. Foi aquele juiz que é lá de Santa Cruz. Vou me lembrar, estou péssimo para lembrar mesmo. Mas isso tem nos autos, isso está fácil da gente localizar, tem nos autos. Aproveitar só uma última pergunta. Quando você falou que naquele primeiro rateio de mesadas que você pagava ao governo, a Beleva, a Lau, a Carlos Teodorico, era assim, R$15 de contrato do governo. Isso. R$3 do Beleva e Lau. Uhum. R$2 Carlos Teodorico, R$2 contratos para a marca de lixo. Isso. Quando o Iberê assume, Uhum. você continua pagando todo esse valor de contrato. Não, aí esses 15 passam aí para Iberê. E eu continuo pagando os 3 para Laura e Iberê. Certo? E o pagamento da cota de Iberê você paga quem? Pago a Joca, A Joca. às vezes pagava a Joca, às vezes dava a Rousseau. Cheguei a levar no apartamento de Iberê. Eu com ele, assim, a gente começou a ter uma relação próxima. De eu frequentar a casa dele, assistir jogo com ele, enfim. Então era assim, chegava com mochila, pasta, alguma coisa, ou o Joca ia no meu escritório e pegava, ou, enfim. Esse valor que era pago a Érico, ele dividia com mais alguém do DETRAN? Ou ele tinha mais alguma pessoa que participava com ele nessa divisão? Não sei, não tenho conhecimento. Porque aí, como eu disse, quando entra o governo Rosalba, a minha tratativa, ela, em relação aos registros, ela se resume a Érico. Porque eu não tinha mais interlocução. Carlos Augusto não me recebia. Zé Agripino começou a briga dele com Carlos Augusto exatamente por conta da inspeção. Então não queria, quando o Zé Agripino tentava abordar Carlos Augusto, Carlos Augusto dizia, não, vamos deixar essa poeira baixar, depois a gente conversa sobre isso. Pelo menos isso era o que Zé Agripino me dizia, isso era o que Carlos Augusto me dizia. Então eu fiquei sem interlocução do governo. Por isso que quando eu vi a chance, através de Gilmar, de chegar a Érico para garantir o outro contrato, eu pedi que Gilmar me apresentasse a Érico. E foi o que ele fez. Então podemos encerrar essa bateria.